Conto Senhor K no Labirinto do Sertão, do Marlon Nunes Silva, está em Arquétipos do Absurdo, lançamento selo Starling, 2024. Senhor K no Labirinto do Sertão. O Senhor K, envolto em suas reflexões melancólicas e um tanto sombrias, encontrava-se em uma noite fria de Praga como tantas outras. Ele caminhava lentamente pelas ruas desertas, buscando uma fuga de seus próprios pensamentos. A névoa que se arrastava pelas vielas parecia ecoar o turbilhão em sua mente, como se a cidade toda estivesse sufocada por uma angústia invisível. De repente, o Sr. K percebeu que estava em um lugar desconhecido. As ruas de paralelepípedos haviam dado lugar a uma vasta planície, coberta por uma vegetação seca e amarelada. O céu, antes coberto por nuvens cinzentas, agora era um oceano de estrelas, tão próximos que pareciam prontas para cair sobre a terra. O Sr. K olhou ao redor, confuso, sem entender como havia chegado ali. As formas do lugar eram distorcidas, como se ele estivesse dentro de um sonho. Antes que pudesse refletir sobre sua situação, uma figura surgiu à distância. Um homem de aparência forte, vestido em roupas simples, aproximava-se montado em um cavalo. O animal movia-se com uma tranquilidade quase sobrenatural, e à medida que o cavaleiro se aproximava, o Sr. K percebeu a intensidade do olhar do homem. "Seja bem-vindo a esses sertões", disse o homem, com uma voz que soava antiga, como se carregasse a sabedoria de muitas vidas. "Eu sou o Riobaldo, jagunço e andarilho dessas terras sem fim. E você, forasteiro, parece ter perdido o rumo?" O Sr. K, ainda mais confuso, respondeu com um tom vacilante: Eu não sei como cheguei aqui. Estava caminhando em Praga e de repente tudo mudou. Este lugar parece-me tão distante da realidade." Riobaldo sorriu, um sorriso cheio de segredos. "Aqui a realidade é um fio entrelaçado com as lendas. O sertão é sempre, ele não tem princípio nem fim. Talvez seja você chama de sonho, mas é mais real do que você imagina." O Sr. K sentiu que as palavras de Riobaldo continham uma verdade profunda, algo que ele sempre havia sentido, mas nunca fora capaz de expressar. Eles começaram a caminhar juntos, o cavalo seguindo ao lado, como se fosse uma sombra. "Aqui o tempo corre de outro jeito", Riobaldo continuou. "Os homens vivem como se tivessem morrido e se lembram de coisas que nunca aconteceram. Mas sim, me diga o que o traz a esse sertão tão diferente do seu mundo." O Sr. K tentou explicar seu sentimento de alienação, a sensação de estar preso em um mundo que não compreendia e que parecia mais um labirinto sem saída do que uma vida normal. Riobaldo ouvia com atenção, como quem compreende a alma do interlocutor mais do que as palavras ditas. "Pois lhe digo, seu moço", Riobaldo falou após um longo silêncio, "o sertão também é um labirinto, mas de outro tipo. Não é feito de paredes ou caminhos traçados, mas de palavras não ditas, de medos antigos e de histórias que se repetem como um eco. Aqui a gente luta com o diabo do mundo e o diabo que mora dentro da gente." O Sr. K ficou em silêncio, ponderando as palavras. Eles caminharam por horas, talvez dias, sem que o tempo tivesse diferença. Durante essa jornada, o Sr. K foi absorvendo a sabedoria de Riobaldo, que falava de amores impossíveis, de guerras travadas contra o próprio destino e de pactos feitos com forças que ninguém poderia ver, mas que todos sentiam. Em certo momento, chegaram a casa simples, no meio do nada, cercada por uma paisagem desolada. Dentro havia uma velha mesa de madeira onde um manuscrito estava repousado. Riobaldo indicou a cadeira e afirmou ao Sr. K: "Sente-se e tome um gole dessa cachaça." "Este papel aí", disse Riobaldo, "é a sua história. Mas cuidado, moço, porque as palavras que você escreve podem se virar contra você. Esse sertão aqui é uma palavra viva, é feitiço, é perigo." O Sr. K olhou para o manuscrito e, hesitante, pegou a caneta que estava ao lado. Ao tocar a ponta do papel, sentiu uma corrente elétrica correr por seu corpo, como se estivesse conectando-se diretamente com a terra, com o ar, com tudo ao redor. E como se num palimpsesto as palavras começaram a fluir e, entre rabiscos da sua própria história, ele reescreveu sobre a sua vida, sobre burocracia opressora, sobre alienação, sobre a estranha viagem que agora fazia por aqueles sertões. Ao mesmo tempo, aquele lugar tão mágico sentia-se como uma rastejante barata em busca dos restos.
Enquanto escrevia, o Sr. K sentia-se desvanecer, como se cada palavra absorvesse um pouco de sua essência. Quando finalmente terminou, levantou os olhos e percebeu que Reobaldo havia desaparecido. A casa estava vazia, exceto pelo manuscrito que agora parecia brilhar com uma luz própria. O Sr. K saiu da casa de volta ao sertão. Tudo ao redor estava em silêncio, como se o mundo estivesse esperando por algo. Ele continuou a caminhar agora sozinho, mas sentindo que de alguma forma estava mais em paz. O sertão, com suas vastas extensões e seus mistérios insondáveis, parecia ter respondido a uma pergunta que ele não sabia que tinha feito. E assim o Sr. K desapareceu na imensidão dos sertões como uma sombra que se dissolve ao amanhecer, levando consigo o segredo de sua jornada entre os mundos. Dizem que suas palavras ficaram ali misturadas ao pó e ao vento, espalhando-se por aquelas terras sem fim, onde a realidade e sonhos se encontram e se confundem para nunca mais se separar. Os sertanejos que por ali passam nas suas andanças até hoje juram ouvir ao longe murmúrios que parecem vir de todas as direções, como se a própria terra sussurrasse segredos antigos. Eram frases incompletas, pedaços de pensamentos que se entrelaçavam com o sopro do vento, criando uma melodia estranha, ao mesmo tempo familiar e inquietante. Alguns afirmavam que ao cair da noite podiam... Aqueles que se aventuram mais profundamente pelos sertões, levados pela curiosidade ou pela necessidade, encontram vestígios que lembram o escritor desaparecido, uma folha solta de um livro que nunca foi escrito, uma caneta antiga fincada no solo como um estandarte, ou mesmo marcas indecifráveis nas pedras que pareciam formar uma língua estranha, uma língua que contava histórias de mundos paralelos e existências fugazes. E assim, com o tempo, a lenda do Sr. K e sua travessia pelos sertões tornou-se parte do folclore local. Ao redor das fogueiras contam-se histórias sobre o meteco que vier de terras distantes, que trazia consigo palavras capazes de mudar a realidade e que, ao desaparecer, deixaram uma marca indelével naquelas terras. Para os mais velhos, ele era uma espécie de bruxo, um homem que dominava o poder das palavras. Para outros, era um profeta, um visionário que havia enxergado o que os olhos comuns não podiam ver. Mas com aqueles que ainda ousam vagar por aqueles sertões, a verdade era muito mais complexa. Eles sabiam que as palavras do Sr. K, espalhadas ao vento, não eram apenas lembranças ou ecos de um homem desaparecido. Elas eram vivas, pulsavam como um coração que nunca parou de bater, influenciando o destino daqueles que cruzam seu caminho, moldando as paisagens e as almas, entrelaçando sonho e realidade em um tecido inquebrantável. E ao final, ninguém sabe ao certo se o Sr. K havia realmente desaparecido ou se simplesmente se tornara parte daquele lugar, parte do próprio sertão, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissolvem como as sombras ao amanhecer. O que restava era o enigma, um enigma que, como o sertão, não se deixava desvendar facilmente, permanecendo eternamente envolto em mistério, esperando apenas que alguém, algum dia, tivesse a coragem de se aventurar mais fundo, na esperança de encontrar as respostas. Sr. K, um homem disse sem surpresa, eu sou Borges. O Sr. K estava atônito, mas de alguma forma sabia que tudo aquilo era real. Borges o conduziu por corredores sem fim, enquanto falava sobre a natureza dos labirintos e dos espelhos, sobre como a realidade era apenas uma sombra das ideias que habitavam em nossa mente. Este lugar, explicou Borges, é a Biblioteca de Babel. Aqui estão contidos todos os livros que já foram e serão escritos, todos os mundos que podem existir, e no entanto, a maior parte desse conhecimento é inútil, como um labirinto sem saída. Mas por que estou aqui? Perguntou o Sr. K, ainda lutando para compreender o que estava acontecendo. Aos goles de cachaça deixados por Reobaldo, os dois, K e Borges, continuaram a caminhada, e repentinamente, já sob o sol escaldante e o céu azul, por entre o labirinto de galhos retorcidos e empoeirados, ao virarem uma das curvas, eis que surge uma figura exótica extremamente intrigante. Era Diadorim. Então este é o conto do Marlon Nunes Silva, Sr. K no Labirinto do Sertão. Está aqui na antologia literária Arquétipos do Absurdo, que é uma publicação do selo Starling. Organização Gisele Starling, Rodrigo Starling, BH 2024.